A gente tem que ousar no projeto. Então, se tu fazer um projeto muito convencional, tu vai com dimensões convencionais, somente pensando que é para ser uma grande metragem quadrada. Só grande metragem quadrada não importa. Os teus elementos têm que ter dimensões inusitadas, né? Então eu falei, se tem um exemplo de uma estante ou do balanço da casa, de vãos de pilares. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em 3 pilares: atração, técnica e lucro. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. O fato é o seguinte: aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. E o tema de hoje é os 5 maiores erros na arquitetura de alto padrão. Bom, então como eu já vivi algum tempo no alto padrão e já, digamos, iniciei do zero, né, como todo mundo, né, ou pelo menos como boa parte de quem inicia alguma coisa, assim, inicia do zero, cometi vários erros e agora o objetivo dessa live é compartilhar com vocês quais foram esses erros e, né, quem sabe, se vocês forem espertos, vocês vão estar aprendendo comigo e não precisar cometer eles para poder aprender, tá? Então eu listei aqui os 5 principais erros. Em primeiro lugar, né, acho que até antes de citar os erros, né, eu diria assim, ó, por que trabalhar no alto padrão, né? Eu não quero que vocês entendam que o alto padrão é o único caminho possível para sucesso. Não é verdade. Existem outros caminhos possíveis na arquitetura que tu pode ter sucesso, mas é um caminho que eu vejo uma série de diferenciais, e esses diferenciais são únicos e muito atrativos. Quais são eles? Em primeiro lugar, tu está lidando com clientes com muito dinheiro e com uma expectativa de projeto, digamos, mais ousada, né? Eles querem alguma coisa mais ousada e eles têm dinheiro para bancar essa tua ousadia, então tu consegue ser mais criativo. Tu consegue fazer mais experimentações em arquitetura, tu tem mais liberdade e tu tem uma tendência também a ter o teu material, o teu trabalho mais propagado. Tu vai ter uma tendência a ser mais publicado, tu vai ter um maior engajamento orgânico, tu vai ser mais comentado, chama mais atenção. Um projeto, digamos, de uma casa maravilhosa, de um living maravilhoso, de um banheiro incrível, ele vai chamar muito mais atenção do que um projeto um projeto corporativo, por exemplo, ou uma clínica, né? Mas com certeza é possível sim conseguir construir uma carreira, por exemplo, numa área médica, numa área hospitalar, né? Numa área corporativa, numa área especial, numa área talvez até mesmo logística, né? É a parte menos criativa da arquitetura logística, mas também é possível. Então eu sou apaixonado pela arquitetura de alto padrão porque a gente consegue ficar muito próximo do cliente. O cliente ele deposita uma grande confiança em ti e ele espera que tu faça algo especial. E acho que a grande maioria dos arquitetos escolheram a profissão, escolheram arquitetura para seguir porque eles queriam, né, queriam realmente trabalhar em algo especial, queriam realmente trabalhar em algo mais criativo. E a arquitetura de alto padrão, na minha opinião, é uma das mais criativas possíveis, né? Outra mais criativa ainda do que isso seria tu poder trabalhar com museus. Mas museus não é um nicho que tu escolhe. Isso acontece naturalmente na tua carreira depois que tu atinge um grande sucesso.
daí sim tu começa a ser convidado para trabalhar com museus. Então isso é um papo para uma outra live, mas museus não é uma coisa que tu escolhe, né? É com o tempo que vai aparecer, tá? Então tá. Qual é o primeiro grande erro que alguém que vai trabalhar com arquitetura de alto padrão acaba cometendo? Em primeiro lugar, fazer projetos de maneira convencional demais. Usar elementos convencionais. A gente acha, às vezes, que simplesmente a arquitetura de alto padrão é algo que é grande, ou que é algo que é caro, tá? Isso não é necessariamente. A arquitetura de alto padrão, ela tem que ser inusitada, ela tem que ser ousada. Ela tem que ter alguma ousadia. Então, se a gente está usando as dimensões num formato padrão, dimensões que eu digo, por exemplo, um balanço, né? Tu pode ter uma casa, um beiral, uma varanda, e se esse teu balanço está muito convencional, né? A projeção do pavimento superior está muito convencional, por maior que seja essa casa, ela pode ser grande, mas talvez ela não seja alto padrão. E, por exemplo, tu vai fazer uma estante para o teu living, né? Para quem trabalha com interiores. Se tu tá simplesmente fazendo uma estante que tem todos os elementos convencionais, ela só é grande, ela também não vai ser reconhecida como um alto padrão ou um alto padrão especial. O que tu teria que fazer então? Tu teria que trabalhar com dimensões inusitadas, dimensões inesperadas ou incomuns. Por exemplo, a tua estante, ela devia ser ou muito fina, como tem umas estantes que são metálicas que a Poliforme usa. Para quem gosta da Poliforme, vocês vão pesquisar. Ela usa umas estantes, umas prateleiras que é muito fino, parece que tem poucos milímetros de espessura, aquelas prateleiras. E também o Jader Almeida depois começou também a fazer. Ou então tu pode fazer algo que seja muito espesso, né? Então seja diferente daqueles 18 milímetros padrão ou dos 20 milímetros padrão de uma espessura típica de madeira, tá? Então não basta tu simplesmente fazer uma estante grande que vai ser reconhecida como alto padrão. No caso de edificação, você vai fazer uma casa, se tu simplesmente usar um balanço normal de 1,20 m, até mesmo 1,5 m ainda é considerado um padrão, digamos, normal, né? Tu tem que ser mais ousado que isso, tem que tentar ir para 2 metros, 3 metros de balanço, que fica aquele super balanço grande, né? E isso já começa a ser reconhecido como algo especial. Então o alto padrão não necessariamente está vinculado à metragem quadrada da casa ou a metragem linear, né, a metragem quadrada da tua estante, mas sim está muito mais vinculado à tua estratégia de projeto. Ao quão especial é o teu projeto. Deixa eu ver se eu consigo citar mais algum exemplo para ser bem claro nisso. Por exemplo, a estrutura. Talvez pode ser muito interessante, né? O balanço já é uma estrutura, mas se tu simplesmente está colocando pilares numa distância no teu living principal da tua sala, é muito recomendável que tu consiga fazer vãos maiores para deixar aquele espaço mais generoso. E então o alto padrão a gente tem que conseguir perceber elementos especiais e não convencionais. Por exemplo, uma bancada de banheiro, a gente tem que deixar ela muito mais longa, por exemplo, né? É interessante deixar ela muito mais longa do que o convencional. Um corredor, por exemplo, de circulação, se tu conseguir trabalhar num corredor maior, a porta de entrada ela tem que ser muito maior, um hall de acesso interessante, assim, maior. Alguma coisa, não que tu precise usar tudo isso ao mesmo tempo. Tu poderia usar um ou outro elemento e isso já vai conseguir ser bem interessante. Um segundo erro que eu vejo que é muito comum para quem ainda não trabalha bastante com alto padrão, pode estar pensando nisso, é que pensar que
para ser alto padrão é somente quando tu usa materiais super caros em todos os momentos. Isso não é verdade. Então, a maior prova disso é que é muito comum se fazer casas de alto padrão em que usam muito concreto aparente. O concreto aparente não é um revestimento caro. Pode ser até mesmo um piso de concreto, um piso de cimento queimado. Ele também não é nada caro tu fazer esse tipo de solução. Mas o que é que caracteriza, então, o alto padrão nesse sentido? Daí vai no que eu acabei de explicar naquele primeiro erro, né? Quando tu for usar o concreto aparente, tu não está usando uma pequena superfície, mas sim tu está usando uma grande área, uma grande extensão do concreto aparente. Quando tu está fazendo um piso de cimento queimado, ou concreto aparente, né? Ou concreto polido, que seria mais interessante até, que é mais durável, né? O cimento queimado, ele é só... Entrar na área, numa parte técnica aqui. O cimento queimado é um revestimento que tu faz por cima do concreto, do qualquer piso existente. Tu larga um cimentinho ali, faz um tratamentinho e uma camadinha que tu fez depois, tá? O concreto, um piso de concreto, ele é como se fosse a própria laje que tu pode polir, né? Tu pode fazer um polimento na laje que vai dar aquele brilho. Então, quando tu quebra o piso de cimento queimado, tu vai ver o piso original embaixo. E se tu quebra, ou tu vai ver o contrapiso, por exemplo, embaixo. Agora, se tu quebra um piso de laje de concreto polido, tu vai ver lá, tá quebrando ela e só tem laje embaixo, né? Então a laje é maciça, tá? O piso de concreto polido é o piso típico de garagens de shopping center e tal. E tem como tu fazer um tratamento bacana. Aqui na Inglaterra eu uso muito o terraço, né? Eu não sei como se diz em português, mas seria uma variação de... É como se fosse uma granitina, né? Então, o que é que caracteriza o alto padrão é a grande extensão desse material. Isso é o que mais caracteriza. E talvez esse erro que eu estou dizendo, ele está muito mais vinculado para um alto padrão brasileiro. Porque se a gente for pensar num alto padrão estilo Dubai, daí o que eu estou falando já não confere, né? Então o que eu estou falando aqui reflete muito a minha experiência e o meu olhar para a arquitetura, e também está muito sintonizado com a realidade brasileira, com o alto padrão contemporâneo brasileiro. Porque em Dubai, sim, alto padrão para eles é torneira de ouro, tu vai usar um piso com a pedra mais cara que existe, tu vai usar as cortinas mais tecnológicas e caras que existe, o tecido mais caro que existe. Então, em Dubai, aquele alto padrão estilo Dubai tu vai usar todos os elementos que são os mais caros possíveis. Isso é o que vai fazer o alto padrão do estilo Dubai. E o que eu estou falando é um alto padrão diferente, que é um alto padrão contemporâneo brasileiro. Que esse sim eu aposto que ele tem muito mais sentido. Ele tem uma tendência a ele crescer ainda mais no Brasil. Se a gente for cuidar, a própria casa, eu esqueci o nome, tem uma influenciadora muito forte no Instagram, eu acho que ela foi Big Brother até. Eu não sei o nome porque eu já morava fora do país, eu não sei, é Adriana alguma coisa, tá? Eu acho que ela foi Big Brother. E ela mora numa casa muito bacana, se não me engano é do MK27. Então, conforme influenciadores, conforme, sei lá, as casas estão aparecendo, essa arquitetura bacana está aparecendo até mesmo num comercial de TV, está aparecendo numa novela das 8, novela das 9, né? E começa a aparecer na mídia popular, isso está gerando uma consciência, está educando o pessoal que isso é uma nova tendência, isso é uma coisa mais sofisticada, né? É um novo jeito de viver, tá? É claro que sempre vai existir aquelas pessoas que ainda gostam daquele estilo, digamos, alto padrão, estilo Dubai. Só que aquele alto padrão, ele faz muito... eu posso fazer uma referência até o assunto que eu comentei ontem, né? Que é a questão de conhecer o cliente, os verdadeiros desejos do cliente, as verdadeiras motivações do cliente, o que realmente faz ele feliz. E talvez aquilo que usa tudo do mais caro só porque é mais caro, talvez não, com certeza isso não está atingindo o PTA do cliente, que é a verdadeira satisfação do cliente, né? Aquilo que realmente vai
A verdadeira felicidade do cliente não necessariamente é aquilo. Se alguém realmente sonha, por algum motivo, com uma torneira de ouro, ok, a gente pode ir lá até comprar uma torneira de ouro. Mas o ouro não significa nada, né? O ouro, ele é apenas alguém tomou uma decisão lá e decidiu que o ouro tem muito valor e toda a economia se baseou no ouro. Agora, um concreto aparente, por exemplo, uma grande extensão de concreto aparente, ele é um material que não é caro, mas tu faz aquela grande parede, aquela grande fachada, pode ser interna ou externa, um piso, qualquer coisa. Ele é durável, ele tem uma aparência cinza neutra, que é muito fácil de combinar, ele tem um excelente contraste com vegetação, com verde, então aqui a gente tem um jardim aqui atrás, se tivesse um concreto aparente aqui, ficaria muito bonito, essa combinação do verde com o cinza. Então ele é uma arquitetura que conversa, ele tem essa questão atemporal, né, porque ele é um elemento estrutural, então ao mesmo tempo que ele está dando a aparência, ele também é a verdade, ele é a essência, né? Então é a mesma coisa que vocês olharem pra mim, vocês estão vendo a minha pele aqui, minha cara, sou eu mesmo. Agora a roupa, minha camisa é só uma coisa externa, né? Então vocês prestam muito mais atenção no meu olhar, no meu olho, nas minhas expressões faciais do que exatamente ou pelo menos deveriam, né, do que exatamente uma roupa, por exemplo, né. Então, quando a gente está falando da autenticidade, da verdade, isso é a verdadeira arquitetura de qualidade. E então, quando eu falo de alto padrão, eu tô falando de um alto padrão que realmente é o que deveria ser, né, que é o alto padrão contemporâneo brasileiro, que, na minha opinião, esse alto padrão eu acho um dos mais bacanas das tendências de alto padrão no mundo. Existe um outro alto padrão que é um meio termo entre brasileiro e o Dubai, que é aquele muito comum internacionalmente, que é a gente percebe muito isso nos Estados Unidos, né? Até mesmo na Europa, acho que ele acaba sendo. Então, América do Norte, Europa, África do Sul, tem aquele escritório Saota, que explora muito isso, para quem conhece, Saota. Vou escrever aqui para quem não conhece. Saota. É um escritório muito famoso da cidade do Cabo. Então, eles estão no meio do caminho, né? Eles exploram muita coisa cara, né? Muitos elementos caros, mas também não é o tempo inteiro. E o alto padrão brasileiro, eu acho muito bacana, assim, porque ele não necessariamente é feito com materiais caros, eles misturam, né? Então misturam alguns elementos caros com alguns elementos baratos, mas sempre respeitando aquela primeira regra, que é de tu ter dimensões inusitadas. Essas dimensões inusitadas é o que vai caracterizar, é necessário ter para tu ser reconhecido como alto padrão, tá? Vamos lá, terceiro erro bem comum é ser funcional demais e formal de menos. O alto padrão, ele não precisa ser funcional. Se ele está sendo funcional, eu vejo isso que é muito mais muito mais simplesmente aconteceu do que uma coisa que deveria ter sido do que deveria ter sido concebida a partir disso, né? Então, o alto padrão ele tem que ser concebido a partir do formal. Em primeiro lugar, o formal, e daí, em segundo lugar, tu vai deixar o mais funcional possível, mas sem ferir de hipótese alguma, né? Sem ferir em hipótese alguma o formal. Por que isso? Porque tem várias teorias, né? Em primeiro lugar, o ser humano valoriza o formal, né? Então, tem uma frase do Oscar Wilde, que somente os tolos não dão bola para aparência, né? Uma frase que eu acho bem interessante, eu uso no meu discurso de venda, né? Quando eu vou vender o meu trabalho, eu uso isso, porque eu tenho uma pegada bem formal quando eu vendo projetos. E eu vejo que os clientes, o tipo de cliente que são atraídos pelo meu trabalho, eles gostam disso, né? Eles são atraídos pelo formal. Nunca vi nenhum cliente me pedindo, me mostra um corte, ou me mostra que nível de detalhamento tu chega numa obra, né? Vocês detalham bastante, eu nunca vi nenhum cliente perguntando isso, né? Eles são atraídos pelo formal. E quando tu trabalha no formal,
tu tá levando a arquitetura pro lado mais artístico possível. Se tu tá levando pro lado mais artístico possível, tu tá se tornando um artista. E se tu tá se tornando um artista, tu tá indo pra linha autoral. E se tu tá indo pra linha autoral, tu também está, né, tu tá podendo cobrar um valor muito acima da média, e isso é o que vai fazer o alto padrão, tá? Então, se os teus projetos estão muito funcionais, significa que provavelmente tu não está sendo muito bem reconhecido pelo mercado como alto padrão. Então, se tu trabalha para construtoras, eles exigem de ti que tu seja muito formal, quer dizer, seja muito funcional, né? Uma construtora exige que tu seja muito funcional, porque tu tem que respeitar as áreas que eles botaram nas tabelinhas lá. Eles viram qual é o que mais vende no mercado. O que mais vende é apartamento de 2 dormitórios com 89,5 metros quadrados. Esse é a dimensão ideal deles lá, que eles inventaram, né? E 90 metros quadrados já é de 3 dormitórios, né, para construtoras, né? Então, que seria aqueles apartamentos que são pequenos, mas eles conseguem botar 3 dormitórios dentro do apartamento, né? Então, é tudo muito apertado, muito pequeno, e eles fazem chover com isso, né? Então, por que eles precisam? Essa é a otimização, né? É como conseguir botar 3 dormitórios, X banheiros, se vai ter lavabo ou não, entendeu? Mas uma série de funções, tudo isso numa área super restrita, super pequena. Então, tu tem que ter um super desafio funcional nisso, e isso não vai te permitir tu ter uma liberdade mais artística de trabalhar umas dimensões mais generosas, ou até mesmo, diria mais, né? Tu não tem liberdade nem para trabalhar na dimensão ideal, quanto mais o generoso. E então, não tem nada de errado, né, se tu trabalha com isso, mas tu não tá sendo considerado, não tá sendo reconhecido pelo mercado como alto padrão. Tu está sendo reconhecido como um escritório que trabalha para construtoras. Então pode ser um escritório que trabalha muito bem para construtoras, mas não é alto padrão. E o alto padrão, tu tem que eu ia usar uma expressão, né, não é meter o pé na jaca, mas também não precisa ser isso, né, mas tu tem que ousar, tá? Tu vai ter que ousar, e ousar de maneira estratégica. E onde é que é essa maneira estratégica? Tu vai ter que ousar onde sai na foto. É isso, é aí que tá o segredo. Não adianta tu pegar e fazer uma garagem que tem um vão gigantesco na garagem, não tem nenhum pilar, cabe 20 carros sem nenhum pilar lá dentro. Isso não... Se todo o resto da casa tá mais convencional, não faz sentido tu investir na garagem, porque a garagem não sai na foto, né? A garagem geralmente está fechada. Então, em primeiro lugar, tu tem que investir no living, né? Na relação do living com o jardim. Ali sim, tu vai ter que criar uma situação bem especial. Tem uma casa, eu vou botar depois que acabar essa live, é uma casa chamada Golf Villas, que eu fiz em Santa Cruz do Sul, uma região do Rio Grande do Sul, né? Bem no meio do estado do Rio Grande do Sul. E é uma casa que... Então ali no living principal a gente fez um pé direito duplo, bem inusitado, cheio de coisas, né? Então geralmente, nem sei se é um pé direito duplo aquilo, é um pé direito quase duplo. É um pé direito diferente, assim. Mas eu acho que é praticamente um duplo ali. E então na minha arquitetura não tem muito pé direito duplo, mas às vezes acontece de chegar um cliente que quer um pé direito duplo, então a gente dá um jeito e improvisa, e mexe de um lado, mexe de outro. Então ali sim que a gente fez algo bem mais grandioso, e é a parte da casa que mais sai na foto, digamos assim, né? Então depois eu fiz uma série de renders, eu mesmo fiz os renders, simplesmente importei o Revit, posso até em outro momento explicar como faz esse processo. Importei o arquivo Revit pro Max e fiz todos os meus estudos, né? Isso é exatamente o que eu ensino nos meus cursos. Fiz os estudos e vou esculpindo a casa, e conforme o render ia saindo, eu ia puxando as lajes, né? Criando os balanços, reduzindo o balanço, criando os pergolados. Então tem uma série de pergolados, porque quando a gente faz a planta baixa e a gente simplesmente começa a fazer a volumetria, sempre fica muito sem graça. E a casa, ou qualquer arquitetura que tu for fazer, um projeto de interiores é a mesma coisa, né?
Tu vai fazer a tua estantezinha no teu CAD ali, no teu AutoCAD, ela parece que tá bonita. Mas aí quando tu vai levar vai renderizar ela e coloca na sala, nas proporções ideais da sala, tu coloca um sofá de verdade, e tu vai ver como que as pessoas que estão sentadas naquele sofá estão realmente enxergando aquela estante, se tem lareira ou não tem lareira, como é que vai ser TV, sem TV, alguma coisa assim. Aí sim que tu começa a tomar uma decisão, tomar melhores decisões. E aí sim que a arte, aí sim que o legal, né? Aí que o jogo começa a acontecer, né? Que tu começa a brincar com o projeto e deixar ele cada vez mais legal, mais autoral. E isso é o que eu mais gosto de fazer, tá? Ficar esculpindo. O projeto Golf Villas fica no condomínio Golf Villas. Alguém me perguntou. E então, esse é o terceiro erro. Recapitulando, o primeiro erro é a gente ter dimensões convencionais demais. O segundo é achar que tudo tem que ser caro, né? O que até é verdade em Dubai, mas não é verdade para a realidade brasileira. Os milionários, zilionários brasileiros, eles não esperam isso de ti. Até pode pegar... Eles podem até considerar isso... Eles vão te julgar mal, assim, se tu quer usar tudo caro, né? Eles vão pensar, não, tu realmente não entende de alto padrão, né? O plano não tá em sintonia do que a gente tá... Nossos valores, assim. Porque as pessoas com muita grana, elas não gostam de ostentar. Elas não gostam porque não precisam, né? E geralmente quem gosta de ostentar é quem não tem tanta grana assim, ou o cara acabou de ganhar dinheiro, entendeu? É um novo rico, alguma coisa assim, tá? E então por isso que é legal a gente entender bem como funciona a mentalidade desse povo, né? Que na minha opinião é o tipo de cliente mais legal que tem. Um outro erro muito comum é achar, o quarto erro é achar, é dar foco demais pro projeto e deixar o relacionamento com o cliente um pouquinho de lado. Isso acontece eu acho que com todas as áreas da arquitetura. E eu acho que esse mesmo para quem nunca pretende trabalhar com alto padrão, esse deve estar muito atento a isso, porque tem uma tendência a gente cometer, porque foi assim que a gente foi educado pela nossa faculdade, né? Eu nunca tive nenhum professor que disse a palavra cliente em toda a faculdade. Impressionante, né? É a palavra mais importante que existe quando a gente vai atuar. Se tu quer ser um arquiteto, a palavra mais importante que existe é cliente. E é a palavra que nunca foi comentada na minha universidade, né? Eu estudei numa boa faculdade, que é a Federal do Rio Grande do Sul, mas cliente, eles nunca falaram nada sobre isso. E aí que tá o grande pulo do gato. Se tu te concentra no cliente, todo o processo fica mais fácil. Tu vai ter mais liberdade para criar, tu vai ter mais condição de ousar, tu vai ter tudo que tu precisa para ter um portfólio excelente, para ter um portfólio incrível. Tu vai ter tudo que tu precisa para estar executando a estratégia que tu traçou, e tu vai estar crescendo na arquitetura. Tudo porque tu tá com foco no cliente, tu tá atendendo o cliente, tu tá prestando atenção no que o cliente está precisando, o que não tá, e tu tá atendendo e satisfazendo as necessidades dele. E quando tu tá administrando bem essa relação com o cliente, tu vai ganhar automaticamente uma grande liberdade para estar inventando a moda que tu quiser, né? Inventando o tipo de projeto que tu quiser. Isso é a grande magia. Ao contrário, a gente pode pensar que se tu se concentrar em produzir aquele monte de desenhos que foi combinado na reunião, que foi combinado no contrato, e tu começa a produzir de maneira rápida aquele monte de material, e daí chega na reunião para apresentar para o cliente, e o cliente, né, olha aquele monte de material e ele não se sente parte daquelas decisões, parece que não foi ele que decidiu aquilo, ele vai naturalmente solicitar uma série de mudanças
e vai começar a ter uma relação bem psicológica, tá? Tá tudo muito inconsciente isso. Mas vai ter uma certa disputa entre arquiteto e cliente, de quem é que tem a ideia mais legal, de quem é que tem a ideia melhor, e no fim das contas o cliente sempre vai ganhar essa queda de braço, porque o cliente é o que tem o poder, ele vai chegar, ok, mas o terreno é meu, eu que estou pagando, eu que estou pagando essa obra, e se não for assim, tu corre o risco até de perder o contrato com ele e ele vai mudar para um outro escritório, o que já aconteceu várias vezes comigo de eu ser o segundo escritório, né? Já várias vezes já chegou arquitetos, chegou clientes para mim que vieram insatisfeitos de outros escritórios. E então isso acontece, tá? Isso vai acontecer se tu não cultivar uma relação boa com o cliente. E basicamente como tu cultiva isso é primeiro escuta muito, vai desenhando tudo que ele está pedindo. E conforme tu vai desenhando, tu vai trabalhando paralelamente e vai dando um jeito, né, com o teu talento em projeto, de deixar tudo aquilo correto segundo os teus valores arquitetônicos. Segundo o que tu acredita ser bom em arquitetura, em termos de projeto. E daí conforme isso vai andando, vai chegar um momento que ele vai ver que tu conseguiu atender ele na sua plenitude. E aí sim, tu ganhou o cliente e daí tu vai poder propor coisas que tu acha bacana para o teu projeto e tu vai conseguir convencer ele quando tu renderizar tudo isso e mostrar para o cliente. Daí sim, né, o gol tá feito, né, para quem gosta de uma linguagem mais futebolística. E deixa eu ver, tem um quinto erro que daí, eu não sei se é exatamente um erro, tá? Porque é uma palavra meio forte, erro, mas é uma característica interessante de tu evitar, se possível, que é um meio desafiante. É tu ser eu diria que até é um erro, tá? É tu ser uma pessoa, um arquiteto, uma arquiteta, tu ser um profissional ou até mesmo um estúdio muito normal, tá? Muito convencional. Por exemplo, sabe aquele grupo que tem 4 jovens arquitetos que estão de camiseta preta naquela foto da equipe, tem um site todo preto e tem um cartão de visita todo preto e escrito com a marquinha em vermelho, coisa assim. Isso é uma coisa que é o que mais tem por aí. Então tu tá mais comum, não que isso seja errado, tá? Mas isso só não é especial. E o alto padrão, o cliente de alto padrão, ele espera contratar um estúdio, espera contratar um profissional, um arquiteto que tenha alguma coisa inusitada nele, tem alguma coisa exclusiva, que tem um toque de artista, e esse toque pode ser meio maluco, tá? Se tu quiser, tu pode inventar alguma coisa, ou usar meia colorida, ou tu ser meio excêntrico, ou tu ser um cara meio lunático, entendeu? Ou tu pode ser um cara meio... Não tô falando pra forçar isso, tá? Tu vai descobrir alguma coisa, tu vai ter que... A tua marca tem que ser alguma coisa excêntrica, tá? Tu poderia estar num... Sei lá, teu escritório é no meio de uma montanha, perto de umas árvores, entendeu? Sei lá, enquanto tá todo mundo numa sala comercial, num prédio comercial, a tua sede tá num lugar todo esquisito, entendeu? Então, pode ser uma ou outra coisinha diferente. Talvez o teu cartão de visita ele é um pouco diferente, é um papelão que parece velho, eu não sei o que é, tá? E se tu for normal em tudo, é difícil o cliente perceber que tu é especial, entendeu? Tu tem que transparecer que tu é especial em algum detalhezinho, tá? Isso aí tá até vinculado a uma construção de branding, né? De marca, de branding. Então, quando eu falo marca, branding, nome, é tudo a mesma coisa, tá? É um posicionamento, é branding, tá? Então, o teu nome é um branding pessoal, a tua marca é o branding corporativo. Então, hoje em dia, cada vez mais o nome e a marca estão vinculados. Ontem me perguntaram, né, se é melhor, ao criar um escritório, se é melhor tu criar um escritório com o teu nome, né, tipo Mader Arquitetos, né, que nem o meu, como eu criei,
ou se é melhor criar um estúdio, nome de um estúdio que tem um nome diferente, né? O primeiro estúdio que eu criei com meu sócio, o nome era Ideia, né? Ideia. Ideia é uma palavra que vem do inglês, vem do italiano, vem de várias línguas. Então era Ideia é arquitetura. Daí qual que é o problema disso? O problema disso é que era muito comum esse nome. Então, tu vai escrever no Google, Ideia tem milhões e milhões de estúdios com esse nome, então tu não conseguia ter diferenciação, tá? Então, criar branding é tu ser único, tu ser reconhecido, tem que ser reconhecido, tem que ser identificável, tá? Então, foi ruim, a gente mudou depois, a gente era bem jovem nessa época, tá? Não tinha nem me formado ainda. Isso eu tinha... Foi uns 2 anos antes de me formar, já estava abrindo meu escritório. E daí depois a gente mudou o nome para o nome Fósforo. Fósforo com PH, porque fósforo era o nome que era um elemento químico das ideias, tal, e a gente inventou esse nome. Todos os clientes odiaram, né? Achavam todos os clientes davam risada quando a gente mostrava o cartão de visita, porque eles lembravam da caixa de fósforo. E a gente pensou no elemento químico fósforo, então o nome foi infeliz, tá? Então a ideia era ruim porque era muito comum. É um nome bom, mas muito comum. Então não tinha, impossível tu achar um domínio decente, impossível tu fazer, né? Todo mundo conhece algum escritório Ideia, então é muito ruim porque é muito comum, tá? Muitas pessoas têm. Depois a gente usou o nome Fósforo. Esse nome era hilário, né? A gente era ridicularizado pelos clientes. E a gente mudou. A gente montou então, que era DSAR, foi um DS, né, de Design e Arquitetura. Então a gente inventou o nome, era como se fosse um acrônimo, né, uma sigla, que era uma abreviação de Design e Arquitetura. DSAR, a gente chamava de DZAR, a gente achava bom esse nome, assim. Então era DZAR, Design e Arquitetura. E esse nome foi o que ficou por um tempo, e daí depois de um tempo eu rompi a sociedade, né, simplesmente eu quis viajar e o meu sócio, daí ele foi então trabalhar com o pai dele, que tem uma construtora, e até hoje trabalha na construtora com o pai dele, né? E a gente sempre foi super amigos. Então, cada um acabou seguindo um caminho diferente. E quando eu voltei pro Brasil, daí eu estava muito claro na minha decisão, que era de fundar um escritório com o meu próprio nome. Por quê? Porque eu vi que todo mundo me chamava de Mader. Por mais que eu tinha o meu cartão com outro nome, todo mundo falava o Mader, né? Onde é que tá o Mader? Então, era sempre reconhecido, né? Fala com o Mader, né? Conversa com o Mader. Então, quando tu usa o teu próprio nome, as pessoas já naturalmente a chamam do teu nome. E por mais que tu use um outro nome, sei lá, OMA, né? OMA é o escritório, aquele escritório holandês, do Rem Koolhaas. E a tendência é que, hoje ainda mais, né, que as pessoas querem pessoas. Então, por mais que tu use um nome do teu estúdio, um nome de uma sigla no estúdio, invente uma palavra qualquer pro estúdio, tu vai ser muito mais fácil de as pessoas lembrarem e te recomendarem quando for o teu próprio nome. E é um grande perigo quando as pessoas não lembram do teu nome e só conhecem o nome do teu estúdio. Então, se tu tem um estúdio que tem um nome diferente, assim, que não é o teu próprio nome, tu vai ter um desafio muito maior em propagar a tua marca. Tu vai conseguir isso, né? O MK27 conseguiu, por exemplo, mas MK é Márcio Kogan, né? Então, MK vem de Márcio Kogan e dizem que 27 é o número da sorte dele. E Isai é o Isai, Arthur Casas é o Arthur Casas. Eu acho que tu ser simples e direto é muito melhor, né? Foster, né? Ele não precisa inventar um nome. Hoje o Foster nem trabalha mais, a Zaha Hadid nem tá mais viva, mas o estúdio é muito mais fácil tu contratar alguém que simbolize uma pessoa. E agora, se tu vai abrir um estúdio de 3D, né? Um estúdio de renderização, daí eu já indico o contrário. Daí, o estúdio de renderização, tu vai estar trabalhando em equipe, e a equipe, são vários artistas que podem estar compondo essa equipe. Daí é melhor tu criar um estúdio com nome neutro.
Então, daí faz exatamente o caminho oposto, tá? Daí sim, é melhor tu inventar o nome de um estúdio, né? Estúdio ABC, sei lá o que que é. Porque esse estúdio, ele vai ter um caminho que ele é mais business mesmo, e daí talvez em algum momento ele pode se juntar com outro estúdio maior, tu pode talvez até investir bastante nele, e ele tem um valor de mercado, e tu pode vender essa empresa. Porque o trabalho do estúdio não está vinculado a um artista apenas. Um estúdio de 3D, ele é uma empresa. A arquitetura não. A arquitetura está muito vinculada ao, vamos supor, o Isai, tá? É o Isai. Agora, a Zaha Hadid, como é que foi a história da Zaha Hadid? Ela faleceu, mas ela conseguiu deixar muito sólido aquele legado dela, o estilo dela, que ainda está vivo lá dentro. Então, ainda faz sentido tu contratar aquele escritório, porque é como se fosse... Ela ainda tá viva na cabeça de toda aquela equipe, né? Agora, o Niemeyer, que faleceu, eu acho que não conseguiu, né? Ele faleceu, agora acabou, entendeu? Então, não tem como continuar. É que aqui na Inglaterra o pessoal tem uma mentalidade muito de business, e eles conseguiram criar um escritório da Zaha Hadid tão grande que eles conseguiram manter ela viva, né? Digamos assim, os projetos dela ainda continuam a ser produzidos com aquela história. E agora, só com o tempo que a gente vai saber o quanto isso vai durar, né? Se daqui a 50 anos ela ainda vai existir. Talvez sim, tá? Talvez até pode ser que continue existindo. Daqui a 50 anos ainda existe esse escritório. Mas na arquitetura, eles querem o artista. Como que eu descobri isso? Quando eu viajei para Londres, e daí eu estava com alguns projetos em andamento, e eu comecei a conversar com uma arquiteta que coordena meus projetos, para ela fazer as reuniões com o cliente, né? Eu achei, olha, faço tua reunião com o cliente, né? Algumas eu faço com o cliente por aqui, outras que é mais vinculada à parte técnica de programa de necessidades, que é analisar projetos, analisar planta baixa e tal, tu faz direto com ele. Tu vai lá, então ela ia na salinha do coworking, vinha o cliente lá, fazia todo aquele protocolo legal. Só que o cliente ficava sempre super insatisfeito com as reuniões. Por quê? Porque o cliente, ele estava contratando o Leonardo. Ele queria o Leonardo, por mais que o Leonardo estava só presente na sala e só fizesse assim, ó, tá tudo bem, tá tudo bem. Era isso, ele queria essa aprovação. E ele se sentia extremamente inseguro de ver que o projeto estava sendo tomadas decisões no projeto, e eu não estava ali para validar elas. Então, e eu também conversando com outro amigo meu que é muito bom em business, né? E ele também me dizendo que na arquitetura quem contrata um arquiteto quer o autor, ele quer o pai da história, né? Ele quer o pai ou a mãe, né? Então na arquitetura é muito pessoal, é muito personificado a figura do arquiteto. E é isso aí. Então tu vai ter que construir um nome com o teu estúdio, né? Vai ser muito mais fácil tu botar o teu nome, né? Tanto faz ser o teu nome, uma sigla com o teu nome. Se tu botar o teu nome, é muito melhor, porque vai ser memorável, tá? Por exemplo, até mesmo no próprio business, né? Pode ver a Apple, né? Ela tem a figura do Steve Jobs. A Microsoft tem a figura do Bill Gates. Então, as pessoas na Amazon tem a figura do Jeff Bezos. A Tesla tem a figura do Elon Musk. Então, mesmo fazendo sentido tudo isso, conforme a empresa vai crescendo, todo mundo quer saber quem está por trás daquilo. E na arquitetura é muito forte isso, né? Porque está muito envolvido com a criação, tá? E no caso de uma empresa de 3D, um estúdio de 3D, tu vai fazer uma reunião com a construtora, com qualquer com o cliente lá, tu manda alguém do atendimento, faz a reunião e volta, entendeu? Eles não existe a figura de um artista mestre, um artista principal, um criador, o cara autoral da coisa, né? Isso não existe no mundo do 3D, no mundo da renderização, tá? Então, pessoal, vou recapitular quais são os cinco maiores erros da arquitetura de alto padrão. O primeiro é a gente não ousar, principalmente em dimensões, tá? A gente tem que ousar
no projeto. Então, se tu fazer um projeto muito convencional, tu vai com dimensões convencionais, somente pensando que é para ser uma grande metragem quadrada, só grande metragem quadrada não importa, os teus elementos têm que ter dimensões inusitadas, né? Então eu falei, se tem um exemplo de uma estante ou do balanço da casa, de vãos de pilares, né? Vãos estruturais, alguma coisa assim, tá? Segundo grande erro é achar que é dar muita bola pro funcional e deixar o formal de lado. Tu tem que ser, em primeiro lugar, formalista, e daí, com o tempo que sobrar, tu vai lá e ajusta a função. Isso eu achava que era completamente absurdo, eu achava que isso... eu sempre achei, minha vida inteira eu pensava, né, que isso era a coisa mais errada que tinha na arquitetura, era tu deixar o funcional de lado. E quando eu fui pra Itália, que eu trabalhei na Itália, eu via que realmente eles buscavam uma forma nos edifícios e para fazer todo aquele prédio com todo curvo, fazia com que os apartamentos do cotovelo, digamos assim, né? Então se o prédio é curvo, ele vai ter um cotovelo aqui. Então aqui os apartamentos tinham uma planta baixa horrível, toda diferente, assim, sabe? Não dava para acomodar, era tudo muito esquisito, aquelas plantas baixas. E ninguém tava nem aí, tá? Então o arquiteto fazia, entregava, o construtor, o incorporador aprovava e seguia, tá construído e tá todo mundo morando lá. Mas o que eles estavam buscando era a forma conceitual, o conceitual que estava definindo no projeto, e era isso, né? Então isso era mais importante, tá? E isso, lá que eu comecei a entender que sim, é possível inverter a ordem e o resultado, surpreendentemente, é muito mais interessante, né? Até mesmo como estratégia de negócio da tua carreira, tá? Tu vai ter clientes melhores, tu vai ter um portfólio melhor. Então, o outro erro muito comum é achar que tem que ser tudo caro, não é para ser caro, né? Então, tu pode fazer elementos baratos, exceto Dubai, né? Dubai, tu não precisa usar um estilo Dubai no Brasil, acho que não combina, ou pelo menos não é contemporâneo isso. Isso seria um alto padrão clássico, tá? Que não é o que eu estou comentando aqui. E um outro erro é deixar o cliente de lado e focar demais no projeto. Então, em primeiro lugar o cliente, e daí a gente conseguir administrar bem todas as expectativas do cliente, assim que a gente vai usar no projeto. E o último lugar é tu ser muito convencional, né? O teu escritório ser muito parecido com outros que já existem, né? Se tu for cuidar, o Márcio Kogan e o Isai, eles são apaixonados por cinema. E cada vez que tu deixa eles falarem, eles vão trazer questão de cinema. Então, uma vez o Isai fez uma série de projetos, de vídeos bem cinematográficos e super conceituais dos projetos deles. Então, o que é aquilo? Aquilo é uma maluquice, entendeu? É uma coisa excêntrica, uma coisa diferente, sabe? Aquilo chama atenção. E isso o que faz? Isso reforça a marca dele. E quanto mais parecido tu for com o teu professor da faculdade, mais difícil é tu ser diferente, porque o professor de faculdade, ele é uma referência para os alunos. Então, naturalmente, todos os alunos acabam modelando os professores, de alguma forma até inconsciente, e acabam sendo parecidos com os professores. Da maneira de se vestir, se comportar, se o professor já tem um escritório, que é raro, né? Vai tentar ser meio parecido também o escritório deles. Vai ter na hora de projetar, vai tentar lembrar tudo que o professor falava, vai tentar projetar daquele jeito. E isso é o comum, tá? Então, se tu inventar umas coisas meio malucas... Então, no meu caso, quando eu me mudei para Londres, em que eu não tinha mais a minha sede em Porto Alegre, e que eu começava a atender meus clientes todo online, eu dificultava o acesso do cliente, né? Então, o cliente que vai conversar comigo é mais difícil ele conversar comigo. Então, essa dificuldade, e o cara tá fora do país, tal, ser mais inacessível, isso deu uma característica para mim, porque eu não sou um cara que usa roupa colorida, não uso meia colorida, não tenho um óculos quadradinho, né, tudo colorido. Eu não tenho esse estilo, tá?
Então, a minha excentricidade está no meu estilo de vida, no lado internacional, nesse lado, né, mais cosmopolita. E é isso, né? Esses são os principais erros. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Essa atenção especial ao cliente está em primeiro lugar. É o ideal seria projetar no computador com ele ou discutir a planta baixa impressa. Essa pergunta é boa, tá? Nunca projete junto com o cliente, porque ele vai descobrir que tu consegue mudar uma coisa de maneira rápida, né? Ele viu que tu conseguiu fazer um experimento de um jeito rápido. Depois que ele descobriu que aquilo é rápido de fazer, ele vai pedir muitas e muitas vezes para ti, né? Ele vai te pedir vários estudos, né? Então, quem sabe faz de um jeito, quem sabe faz de outro, quem sabe faz de outro, faz de outro. Tu vai estar educando de maneira não a teu favor o cliente, tá? Então, o que é o ideal? Tu vai agendar reuniões, agendar apresentações, tu vai montar todas as plantas baixas, imprime tudo. Pode ser... O que eu fazia? Eu fazia uma apresentação bem bonita no InDesign. Qualquer hora eu vou apresentar isso para vocês e explicar para vocês como é que eu fazia isso na prática, tá? Eu só vou descrever agora, tá? Com palavras. Eu projetava isso na TV do escritório, então a gente tinha uma mesa de reunião e uma TV e projetava as plantas baixas com umas imagens, claro, né? Algumas vezes é referência, se não tinha ainda os 3Ds próprios do projeto. Isso vamos supor uma reunião para validação de planta baixa. E daí eu tinha também uma versão impressa em A4, uma ou duas versões de cada prancha, e conforme a gente estava discutindo ali, eles iam falando e a gente riscava por cima daquelas folhas em A4 com as pranchas impressas ali. E daí a gente acertava, tomava algumas decisões no projeto, o cliente ia embora, tchau, tchau, e daí sim a gente tinha um tempo para adequar o projeto às novas mudanças, né, que foram feitas. E daí, depois que está pronto, a gente chama o cliente para uma nova reunião e ele vai validar. Se essas mudanças são feitas muito rápidas, ou seja, meio que na hora, tu vai estimular o cliente a fazer uma série de mudanças rápidas, uma série de desejos e experimentações rápidas na tua frente. Isso vai tá fugindo do teu controle. Daqui a pouco o projeto pode estar indo para uma direção que tu vai perder o controle, pode se atrapalhar nisso. Agora, se tu faz com que o cliente tenha que voltar para casa, esperar, sei lá, 1 ou 2 semanas para voltar para o escritório e ver as novas plantas baixas, faz com que cada decisão que ele tome de mudança do projeto, ele tem que pensar bem. Porque se ele mandar fazer uma mudança e depois ele não era bem aquilo que ele queria, ele vai ter que esperar mais 2 semanas para ver a nova versão do projeto, tá? Então, eu sempre faço isso com o cliente, eu não facilito muito as mudanças, assim. Para quem estuda psicologia, que eu acho que nem todo mundo aqui estuda psicologia, né? Mas eu gosto de estudar psicologia. Estudar que eu digo, ler alguma coisa sobre, né? Não, eu sou arquiteto. Tem um psicólogo que o nome dele é Skinner. Skinner, ele é muito usado, o pessoal do RH conhece, até mesmo escolas conhecem. Ele descobriu uma teoria que cada vez que alguém que tem um comportamento que não é o que tu desejaria, tu faria uma pequena punição. E cada vez que alguém tem um comportamento que é o que tu gostaria, tu dá uma premiação, tá? Então, se o cliente está mudando toda hora o teu projeto, tu faz uma pequena punição que é ele tem que esperar um pouquinho para ver, tá? E cada vez que ele faz uma coisa que tu goste, entendeu? Que ele tá, por exemplo, tu tá louco para fazer uma ideia do teu projeto que é muito bacana. E daí tu dá um jeito e dá um presente para ele, de sei lá o que, tu faz umas belas imagens, que sei lá o que é, tu vai inventar alguma coisa, né? Seja mais gentil com ele, entendeu? Elogia ele. O elogio é um super presente, tá? São coisas que, né, o jeito que tu olha, o jeito que tu sorri pra ele, isso tudo são presentes, tá? São premiações que tu faz pro cliente. Outra coisa, voltando ao Skinner, por exemplo, na tua equipe, se tu já tem equipe, se alguém tá acertando, tu deu uma tarefa para aquele colaborador teu, e ele tá acertando tudo isso, tá fazendo um excelente trabalho, tu deve fazer premiar ele de alguma maneira, com elogio, com sei lá o que,
né? Deixa que eu vou servir um cafezinho pra ti, ficou tão legal isso que tu fez que eu vou fazer um cafezinho pra ti, né? Então, isso tu vai fazer uma declaração pública, assim, vai deixar até os outros membros da equipe, nossa, o chefe vai servir um cafezinho pro estagiário, entendeu? Eu também quero isso, mesmo que alguém não pense isso, alguém está desejando, né? Queria esse elogio, esse reconhecimento, né? Isso começa a tu criar na equipe aquele comportamento, aquela cultura de querer acertar, de querer acertar segundo os valores do CEO da empresa, do chefe, né? Na arquitetura ninguém fala CEO, né? Mas do fundador da empresa. Então, a coisa mais importante, isso é um tema para uma outra live, mas a coisa mais importante que tem numa empresa é a cultura. Tu tem que implantar a cultura da empresa. E a cultura vem do fundador, né? Ou dos fundadores da empresa. E daí a equipe que está chegando lá, ela tem que entender e tem que vestir a camiseta da cultura. Isso é uma coisa que, quando eu consegui fazer isso no meu escritório começou a ter projetos muito massa, assim. Quando eu mostrava muitas referências do que eu mais gostava de arquitetura para a equipe começou a se educar e aprendeu a gostar daquilo também. E eu falava, mas olha só, os caras conseguiram isso super lisinho, olha como eles conseguiram isso, né? O projeto, tu vê que não tá mega conceitual, não tem nada para fora, entendeu? E daí a equipe começou a entender aquilo e eles começaram a buscar também. E começaram a quebrar a cabeça para conseguir atingir aquele objetivo. Então isso tem a ver com a cultura. Então essa é a cultura de projeto, no caso, mas a cultura também extravasa para a hora que tu chega, o compromisso que tu tem com o horário, entendeu? Então vocês sabem que às vezes eu posso atrasar, ou geralmente atraso um pouquinho o início da live, mas é uma questão que eu tenho, não sou perfeito, né? Mas eu procuro compensar isso com uma qualidade, tento me doar bastante no conteúdo, né, gratuito que eu tô dando para vocês, para ver se eu consigo uma moral boa, tá? Mas esse lado psicológico eu adoro, tá? A gente pode discutir mais e gostaria de estudar mais ainda sobre isso. Deixa eu ver. Então, Mader, você sente diferença entre os clientes que você atende no Brasil e os clientes que você atende por aí? Aqui, quem perguntou isso foi a Joana. Oi, Joana, beleza? Joana, aqui no Reino Unido, quando eu atendo clientes, eu atendo dois tipos de cliente. Um são os arquitetos com qual eu fico muito próximo, né? Então, às vezes, eu trabalho tanto dentro da empresa com eles, como eu também trabalho com a minha empresa oferecendo serviço para eles. Então, é uma relação muito B2B, né? Business com business. Eles são muito objetivos, eles são muito claros e também, às vezes, eu atendo os clientes deles também. Então, às vezes, os clientes deles querem contratar algum trabalho, que geralmente é muito vinculado à renderização aqui, e daí eu atendo diretamente, vou lá, e esse cliente deles é uma mega empresa, super zilionária, né, muito, muito milionária, e tu não fala diretamente com o chefão, porque quem tá por trás daquilo mesmo é muito complexo aqui, porque é sempre aqueles bancos, JP Morgan, os maiores bancos do mundo é quem financia os prédios. Então aqui tem uma série de empresas que são consultores, e daí tem uma empresa que cuida só da parte de lançamentos, assim, e junto validando isso com os clientes, então é completamente diferente. No Brasil, eu atuo diretamente com o cliente privado, né? É o cara, a família, o casal que tem o sonho de construir uma casa, eles entram em contato comigo e a gente desenvolve. Tá? Então é bem diferente, o tipo de cliente é diferente, tá? Agora, eu nunca fiz um projeto residencial aqui no Reino Unido para saber assim a diferença, né, entre fazer uma casa no Brasil e uma casa no Reino Unido. Isso eu não fiz, tá? Se algum dia eu fizer, daí eu posso compartilhar com vocês.